Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui novamente gravando mais um OncoCast. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre os efeitos adversos da quimioterapia. As pessoas, os pacientes e familiares também, quando fazem a quimioterapia ou quando tem algum familiar que está fazendo a quimioterapia, surgem muitas dúvidas a respeito dos efeitos adversos. É normal, não é? Como controlar, né? Essa é uma pergunta que é reentrante para a gente. E a gente está sempre, em especial a Bruna, que nós vamos estar aqui hoje falando com a gente está sempre falando para as pessoas e tendo muito cuidado em cima disso, porque os efeitos da quimioterapia, como vocês vão ver ao longo do nosso programa, ele vai desde um efeito muito leve até uma situação um pouco mais grave. Então, é um assunto muito interessante. Eu acho que vai sanar dúvidas de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje. Então, como já disse, você está aqui em mais um OncoCast, que é um programa produzido pela nossa clínica, a Clínica Oncoprime. Bom, e hoje, olha aí, ó, quem está com a gente é a enfermeira Bruna. Eu não preciso apresentar a Bruna. Bruna, enfermeira oncológica. A Bruna é uma unanimidade. Ela é incrível. Ela é a melhor enfermeira oncológica que eu já conheci, contando residência e tudo. A Bruna não é porque tá com a gente, não. A Bruna é tudo isso e muito mais, tá? Então, a Bruna, pô, legal a gente estar junto aqui. Minha parceira de trabalho e minha colega de vida. E eu acho que a gente tem que fazer muito mais isso, porque você tem muita coisa a falar para as pessoas. Muito obrigado por você estar aqui, tá? Imagina, eu agradeço novamente o convite. É sempre um prazer. E como eu falo, eu sou apaixonada na oncologia e eu acho que isso faz a diferença para os nossos pacientes. Então é sempre um prazer estar falando sobre oncologia, ainda mais com o senhor dentro da nossa clínica. Eu acho que aqui, de fato, a palavra é essa mesmo, é um prazer, porque eu adoro fazer oncologia, a Bruna também é uma apaixonada aí por exercer a arte da medicina, em especial da oncologia. Bom, para começar, pessoal, nós vamos falar então sobre controles de efeitos adversos de quimioterapia, e a gente vai falar um pouco mais do que isso. Nós vamos falar um pouquinho no final sobre verdades e mitos, porque tem muitas coisas que as pessoas acham que é de uma maneira e eventualmente é de outra. Existe muita conversa que a gente chama conversa de corredor, mas na verdade é aquelas fofocas e tudo mais que você vê e às vezes não é verdade. Então hoje você vai ter a chance de tirar todas as suas dúvidas. Bruna, vamos falar um pouco então dos efeitos colaterais da quimioterapia, os mais comuns, assim, que a gente vê no dia a dia. Sim, então assim, para começar a falar sobre o efeito colateral da quimioterapia, eu acho interessante nós falarmos também, doutor Neto, sobre como a quimioterapia age dentro do nosso corpo. O porquê que acontecem as reações? As reações acontecem porque o quimioterápico, ele acaba destruindo as células com divisões celulares rápidas. Então, as células tumorais com divisão celulares rápidas são destruídas com a quimioterapia. Consequentemente, dentro do nosso corpo, existem outras células que têm divisão celular rápida, que também são destruídas no tratamento quimioterápico. Então, são células saudáveis que perdem a sua atividade dentro do nosso organismo. E é por isso que começa a ter as nossas reações adversas. Então, nós podemos citar, por exemplo, na região do couro cabeludo, a alopécia, a queda capilar. Por quê? Porque ali existem células de multiplicação rápida que são destruídas, provocando assim a queda capilar. A nossa pele, que é um local que também tem muitas células mortas, então o paciente, quando está em tratamento quimioterápico, ele fica com a pele mais oleosa ou seca, tem acnes, né? Nós temos também na região na boca a mucosite, que são as feridinhas na língua, entre a gengiva, na região dos lábios, na parte gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, constipação. Então, tudo isso é provocado devido à ação do quimioterápico dentro do nosso organismo. Pois quando a gente fala sobre quimioterapia, a gente sempre
pensa em náusea e vômito e queda de cabelo. Sim. São essas as As principais, né? principais. Mas você chamou muito bem a atenção e a gente aqui teve uma conversa com a nossa odontóloga e a gente conversou muito a respeito de mucosite, que é uma coisa muito comum. Sim. E o ponto principal foi o que você disse. Assim, o prejuízo é a morte de as células de replicação rápida. Sim. Então, todo o trato gastrointestinal é dessa maneira. Então, é por isso que a gente tem tanto efeito quando faz aquela chamada quimioterapia convencional. Nós vamos abordar aqui muito da quimioterapia convencional. Porque existe, né, Bruno, os anticorpos monoclonais, existe a imunoterapia que Sim, dá outro tipo que de dá efeito, a gente pode falar um pouquinho que é uma disso. coisa mais tranquila por ser alvo. É. Ele ataca a célula alvo, então ele não ataca todo o nosso sistema. É. A quimioterapia convencional ataca todo o nosso sistema. Exatamente, é então, isso mesmo. Por isso a importância da gente ter esse paciente perto de nós e fazer esse acompanhamento de perto desse paciente. Sim, lógico que toda vez que a gente começa uma quimioterapia, passa protocolo aqui da clínica, passa lá com a gente, depois vai até você, e a gente logo passa medicamentos ou já aborda esse tipo de questão dos efeitos adversos. Sim. Mas eu queria, sim, que você falasse um pouco das maneiras que existem para a gente minimizar o efeito colateral da quimioterapia. Então, doutor Neto, hoje em dia nós temos... antes da quimioterapia, nós fazemos a pré-quimioterapia, que são os medicamentos endovenosos, para minimizar esses efeitos. Termina a quimioterapia, temos o pós-quimioterapia, que também vem todo um protocolo para minimizar os efeitos. O senhor sempre passa, você e o doutor José Maurício, uma receitinha para casa, e é o que nós falamos. Não espera ter o vômito, a náusea, já faz o uso certinho, conforme a orientação, pelo menos nesses 3 a 5 primeiros dias, né? Para esse paciente não sentir esses mal-estar. Mas, assim, hoje em dia nós tem falado muito, foi falado até na ASCO, sobre a yoga, tá? Chá de gengibre. O gengibre, ele já tem estudos em cima do gengibre. Então, um chazinho de gengibre. Às vezes falam até de congelar esse chazinho e fazer gelinhos e você chupar esse gelinho ao longo do dia, no sentido de alimentação. Quando o paciente está fazendo quimioterapia, nós falamos em comer em menos intervalos, poucas quantidades. Então, isso também auxilia nesses efeitos colaterais, principalmente com a náusea e o vômito, e respeitar o corpo, é o que eu falo. Manter uma atividade física, pelo menos 30 minutinhos, e respeitar o seu corpo, porque o seu corpo vai falar com você, hoje eu não estou muito legal, eu preciso ficar mais quietinha, mais em repouso, exatamente, fazer uma hidratação, né? Beber bastante líquido, bastante sucos naturais. Então, tudo isso é importante para minimizar esses efeitos colaterais. Então, alguns pontos que é muito importante. Não, é bem isso. Não deixe. Se você tiver náusea e se começar a ter vômito, não vai esperar vomitar muito para procurar. Porque você acaba se desidratando. Sim. E aí fica muito, muito pior, né? Então, esse o principal. Esse é um bom ponto. Uma outra coisa que você falou a respeito da yoga. Nós abordamos aí, fizemos o nosso Outubro Rosa com yoga, né? Sim. Foi uma coisa muito legal, né, Bruna? Teve uma grande adesão. A doutora Samela, mastologista, ela é adepta da yoga, né? E eu acho que foi muito legal, porque todo mundo ficou bem tranquilo, né? Eles estão falando muito dessa parte interativa, né, doutor Neto? O yoga, a acupuntura. Então, são toda uma parte alternativa que está trazendo benefícios para esses pacientes em tratamento quimioterápico. E que antes não era muito explorada, né? Muito interessante. Eu acho que um pouco de tabu e poucos estudos também a respeito. Exatamente. E hoje, na ASCO, foi falado sobre yoga. Então, é uma coisa que já tem estudos em cima e comprovação no benefício, né, dessas alternativas para o tratamento em si desse paciente. Bruna, e as pessoas falam, a fulana se comportou desse jeito, comigo vai ser assim também, etc. Não é assim, né? A gente sabe que a quimioterapia varia os efeitos colaterais de pessoa para pessoa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso.
É o que eu falo, doutor Neto. O nosso paciente, ele deve ser tratado unificado. Cada paciente é um paciente. Ah, mas a Maria teve câncer de mama, eu tenho câncer de mama e a Maria faz a quimioterapia vermelha. E eu faço a quimioterapia amarela. Então, tem ainda essas coisas, esses tabus. O que eu sempre falo para o paciente, cada paciente é um paciente. Cada paciente tem uma altura e um peso. Exatamente. Que vai ter uma superfície corpórea X, que vai fazer a dose desses medicamentos. Um se alimenta melhor, outro não. Uns se alimentam melhor, tem mais outro massa não. muscular. Outros têm não. mais sensibilidade, Exatamente. outros não. É o que eu sempre falo. Nós precisamos conhecer nosso paciente para nós podermos traçar um plano de atendimento. Então, assim, através de informações que nós coletamos na nossa anamnese e no dia a dia com ele, nós sabemos se ele vai ter uma estrutura, porque às vezes tem paciente que não tem rede de apoio, que não tem familiar próximo. Exatamente. Então, acaba que ele que prepara a própria comida, acaba que ele que prepara todos os cuidados necessários para ele mesmo. Então, isso a gente sabe que tem diferencial. Então, nós precisamos saber como que esse paciente está inserido, quais as necessidades desse paciente, para a gente poder dar um tratamento de qualidade para ele. Pessoal, cada vez mais a gente vê isso no dia a dia. A nutrição é extremamente importante e é muito interessante isso. As pessoas a gente conversa muito a respeito disso com os pacientes. Você tem alguém que te ajuda, você mora sozinho, às vezes a pessoa vem para trabalhar e eu desde sempre, Bruna, você sabe disso, a gente sempre fala, olha, então procure, vá fazer próximo da sua família, traga alguém. E a gente percebe sim, como a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui, a gente acaba encaminhando para o nutricionista, em especial quando precisa fazer quimioterapia, né? Então vai lá para nutricionista. E o efeito que tem é incrível quando você faz a suplementação. Eu posso dizer pessoalmente, porque eu fiz uma cirurgia ortopédica ano passado e logo que eu saí do hospital comecei a tomar suplementação de proteína. A cicatrização foi perfeita. O senhor tocou num ponto até que tem até bastante gente falando sobre suplementação na quimioterapia. Se é necessária, não é necessária, é o que eu falo. A dieta, a alimentação do paciente, ela é fundamental para o tratamento. É através da alimentação que nosso organismo, nosso próprio intestino, faz com que as bactérias boas funcionem direitinho. Para quê? Para ajudar na nossa imunidade. E isso é fundamental. A parte de imunidade do nosso paciente é fundamental para o tratamento. Então, assim, a dieta balanceada, rica em frutas, verduras, carboidratos, proteínas, tudo dentro do equilíbrio. Precisa do equilíbrio para esse paciente estar recebendo. E cada paciente tem o seu equilíbrio. Só que tem paciente que não consegue se alimentar através do alimento, não consegue o cheiro, não consegue a textura, e aí tem que suplementar. Então, assim, o paciente ele é analisado de forma integral, geral. Então, havendo necessidade, esse paciente será, sim, suplementado. E soma-se a isso o fato da pessoa já tem na cabeça aquela história de que eu vou parar de comer carne vermelha, né? Sim. Porque será que é isso que me trouxe o câncer e tudo mais? E eu costumo dizer muito isso, falo, olha, você não coma em excesso, mas você precisa ter a ingesta de proteína. Então você simplesmente não pode parar de comer e se alimentar dessa maneira. E aí acaba somando com todos os efeitos adversos e tudo mais, e a pessoa acaba tendo um prejuízo muito grande. Nós estamos falando aqui, nós falamos até agora dos efeitos adversos a curto prazo. E eu queria que são principalmente náusea, vômito e diarreia, etc., que são os a curto prazo, né? A gente pode até falar que queda de cabelo é médio prazo, porque geralmente você faz a quimioterapia, a queda de cabelo, os medicamentos que ocasionam queda de cabelo demora lá mais de 20 dias para começar a queda de cabelo, né? Esses sintomas, os efeitos colaterais a curto prazo, eu queria que você falasse, nós já falamos como combater e queria que você falasse assim, se combater direitinho, quanto tempo dura? Então, geralmente, esses efeitos a curto prazo é de 3 a 7 dias, né, doutor Neto? É o tempo deles começarem a minimizar, né? Tem algumas medicações que provocam muita dor no corpo, dor nas articulações também, que são alguns efeitos adversos que os pacientes relatam. Então, geralmente esse período, de 3 a 7 dias, esse paciente já começa a ter uma vida
Melhor, Melhora um pouco. sem os efeitos da Sim. quimioterapia. E os efeitos a longo prazo, né? Na verdade, médio e longo prazo. Vamos falar um pouquinho a respeito deles. Então, doutor Neto, nós temos a infertilidade, né? Que quando a paciente vem para nós para fazer quimioterapia, dependendo da idade, da região, o tipo de quimioterápico será utilizado, nós orientamos sobre congelamento de óvulos ou esperma, no caso do homem, né? Nós temos também a neutropenia febril, Isso aí. que é quando abaixa a parte de imunidade, os nossos leucócitos que são produzidos na nossa medula, que é a parte branca, né? Então, nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e nós temos as plaquetas. Então, quando diminui esses glóbulos brancos, nós diminuímos, assim, a nossa imunidade. Então, a neutropenia febril, ele é uma consequência grave que Muito nós grave, temos, exatamente. que pode dar a longo prazo. Então, esse paciente ele começa a tomar um certo período de quimioterapia e ele tende a ficar mais propício a essa neutropenia febril. Exatamente. A neutropenia febril, pessoal, como a Bruna já explicou, ela ocorre da seguinte maneira: você tem um período de tempo depois que você recebe a quimioterapia que vai abaixar as células de defesa do seu organismo. E nesse período, se você tiver uma infecção oportunista, seja ela qualquer coisa, seja uma gripe, seja uma infecção de urina e etc., sim, pode se transformar naquele quadro de infecção generalizada que a gente chama. E um dos principais sintomas, na verdade, sinais e sintomas, é a febre. Quando você estiver fazendo quimioterapia e apresentar febre, obviamente você tem que procurar seu médico, porque aí a gente tem que abordar. E a abordagem da neutropenia febril, ela deve ser feita com antibiótico, além de hidratação e cuidados da febre, cuidados com antifúngicos, etc. A gente precisa fazer antibiótico terapia e, eventualmente, a gente faz internado, porque é um quadro grave que pode ocasionar a morte das pessoas. E a gente tem prazer em falar que perdemos a conta de quanto tempo a gente não tem um quadro neutropênico que ocasionou a morte aqui. A gente tem neutropenia não febril que a gente consegue conduzir de uma maneira muito, muito tranquila, graças a Deus. Mas isso eu acho que é bem pelo fato da gente estar sempre ligado no paciente. Assistido, Exatamente. né? Eles têm o acesso aqui da clínica Direto, e têm acesso a você pessoalmente. Alguns pacientes têm acesso a mim. Então a gente consegue fazer essa abordagem de uma maneira muito precoce, o que é importante, né, Bruna? E nós temos também, lembrando, doutor Neto, da cardiopatias, que tem alguns quimioterápicos que pode provocar cardiopatias a longo prazo. Nós temos também na parte neurológica, a síndrome mão-pé, mão-pé, as neuropatias periféricas. Exatamente. E o uso, por exemplo, prolongado até da medicação cisplatina, nós sabemos que pode haver a diminuição da audição, né? Então, isso são coisas a longo prazo. Cisplatina pode prejudicar o rim. O rim. Exatamente, entendeu? pode dar então, insuficiência assim, renal. Por isso que esse paciente ele deve ser assistido. Então, durante o tratamento quimioterápico, ele tem que ter uma orientação para essa equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Para ver coração, para ver rim, para ver essa parte neurológica. A respeito da cardiopatia, em especial causado pelo medicamento doxorubicina, é exatamente isso. A gente precisa ficar de olho em quem está fazendo, obviamente pedir exames, exames relacionados à função cardíaca. E esse medicamento, antigamente ele era usado numa dose um pouco maior, né, Bruna? A gente fazia 6 ciclos de quimioterapia. Hoje já não mais. Hoje não. Hoje a gente faz, que é um pouco mais seguro, porque a gente faz 4 ciclos e aí a gente consegue conduzir esse tipo de efeito e não ter esse tipo de efeito colateral, né? Sim. A síndrome mão-pé, que o que dá mais é a oxaliplatina, que dá a síndrome platina da vida. Mas também o formigamento, essa sensibilidade ao frio, né, doutor Neto? E com o tempo vai voltando, tem alguns que ainda fica uma sequelazinha, e a cisplatina precisa de uma dose muito alta da cisplatina para poder dar insuficiência renal. Mas é assim, pessoal, por isso que é importante, como a Bruna disse, a gente tá muito ligado a equipe multidisciplinar e qualquer coisa procurar o médico, não é isso, Bruno? Ou a enfermeira, né, que tenha contato, né?
Queria que você falasse um pouco de como a quimioterapia pode afetar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque às vezes tem ainda aquela história do seguinte: será que esses efeitos eu estou sentindo isso, eu posso prejudicar a pessoa? E não é bem assim, Aham, né? não. É o que eu falo, doutor Neto, ao receber o diagnóstico e saber que esse paciente vai iniciar o tratamento quimioterápico, nós fazemos uma orientação básica. O que eu falo, continue sua rotina, diminui algumas coisas que o seu corpo vai pedir, mas rotina de exercício, de família, de igreja, continuar. Porque se essa pessoa se isola de tudo também, para a parte mental dela, não vai ser legal. E ela precisa estar com a mente tranquila, ela precisa do carinho das pessoas, ela precisa ter fé em alguma coisa, que isso vai dar diferença ao nosso tratamento. Hoje em dia tem muita coisa, muitos trabalhos que dá para fazer home office, então esses pacientes, Isso. eles conseguem. Então, assim, o período da quimioterapia em si, dos efeitos adversos, é de 3 a 7 dias. Então, às vezes, esse paciente diminui as atividades durante esse período e logo após consegue retomar normalmente, né? Então, nós sempre orientamos o nosso paciente a fazer coisas que deixam ele bem, que façam com que eles se sintam vivos, né? Porque eles Exatamente. estão vivos. A Eles gente. estão, então, eles estão em tratamento, mas eles estão ali, eles podem exercer suas atividades. Na verdade, a gente sempre preza para ter uma vida mais próxima do normal possível. Obviamente, pessoal, quando inicia a quimioterapia, muita gente pergunta: eu posso continuar trabalhando? E depende. Isso depende muito. Se você tiver um contato direto com o público, seria interessante não trabalhar, porque você pode pegar alguma. Nós estamos no período agora que está se falando em voltar ao Covid. É óbvio que você pode pegar esse tipo de doença novamente, e o que para a população não tem uma gravidade tão grande, para você que está com imunodeprimido fazendo É quimioterapia pode diferente. ter. Então, a gente tem que ver trabalhos e trabalhos, mas como você disse, a gente perde a conta de pessoa que traz computador aqui para dentro da Sim. clínica, fica trabalhando enquanto está Aham. fazendo e tenta levar a vida mais normal possível. Nós temos um paciente que faz academia e Nós posta, né? temos, nós temos um paciente, não vou falar o nome, lógico, mas ele anda de bicicleta e ele vem, tira a quimioterapia e fala: Bruna, já posso andar? É, Eu falo: enquanto seu corpo aguentar, você pode vai ir e embora, né? pode ir embora, vida que segue. Uma outra coisa, pessoal, é a respeito sobre vida e etc., a respeito do seguinte: eu posso ter minha vida normal, inclusive conjugal, beijar, abraçar, pode dormir junto e etc. O que a gente costuma falar é sim, mas tem que ter em mente aquela história. Obviamente, se seu parceiro não estiver bem, se estiver gripado, se tiver alguma coisa, é importante que não fique perto. Como se Sim. fosse qualquer outra situação, Aham, assim que a gente viveu, por exemplo, no Covid. Porque ele aham. pode, obviamente, passar uma infecção oportunista e isso pra gente, como já dissemos várias vezes aqui nessa conversa, E, piora o e quadro. lembrando também dos fluidos corpóreos, né, doutor Neto? Sim, No dia, por exemplo, que o paciente faz a quimioterapia, lembrar que tem quimioterápico rodando no corpo desse exatamente, sim, paciente. verdade. Então, acaba que o beijo, a relação. Então, assim, a gente sempre orienta evitar, se possível, Muito próximo, né? quando É, ocorre a quimioterapia, ou tentar um método de preservativo, a utilização de alguma coisa nesse sentido, barreira. por conta desses fluidos corpóreos mesmo do quimioterápico. Nós falamos em manter os hábitos aqui, hábito de trabalho e hobby, etc., hábito de vida, e isso já por si só ele faz combater, por exemplo, ansiedade e depressão. Sim, Mas existe uma outra situação que a gente frequente, né, Bruna, na quimioterapia, que é a insônia, né? Muda um pouco a qualidade do sono e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho de como lidar com os efeitos agora de ansiedade e depressão se a gente esqueceu alguma coisa, porque eu acho que manter os hábitos sim. é muito Atividade importante para física, isso, né, né? doutor Neto? Atividade Exatamente. Como física. já disse, nós temos paciente que faz academia o tempo todo, Aham, né? então atividade física é o que eu falo, é igual bebê, nós tentarmos fazer uma rotina de sono.
É no horário da noite mesmo. Desligar celular, desligar telas, diminuir ruídos sonoros. Então, tudo isso auxilia para preparar para o sono, né? Então, hoje em dia, as telas, as coisas. Nós acabamos indo para a cama com celular, com Verdade. televisão, com tudo ligado. Então, querendo ou não, causa uma agitação, né? E o nosso corpo precisa começar a entrar em repouso para ele poder dormir, Sim. né? E lembrando também da equipe multidisciplinar, a parte da psicologia, né, doutor Neto, que vocês também sempre orientam o paciente e familiares a estar procurando esse apoio com psicólogo, terapia, para que esse paciente aceite tratamento e a doença e como que vai ser a sua rotina a partir de agora com o tratamento quimioterápico e a doença em si. Bruna, é um assunto muito importante para a gente falar. Eu acho que a gente tem que voltar e falar um pouco mais é sobre o quadro de neutropenia. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho e falar um pouco sobre a neutropenia, porque tem bastante importância nesse contexto, porque é um dos efeitos colaterais que pode ocasionar a morte se não for conduzido de maneira correta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de como a quimioterapia pode afetar o sistema imunológico e aí sim ocasionar o quadro de neutropenia, como a gente disse. Aham. Conforme eu falei, doutor Neto, por conta da divisão celular, a parte de leucócitos, de hemácias e plaquetas também sofrem essa destruição por conta do quimioterápico, dessa divisão rápida, dessa divisão celular rápida. Então, acaba destruindo eles também, que é a parte saudável do nosso organismo e necessária. Por Exatamente. isso que tem o período de nadir, que nós falamos do período de Isso. nadir. Explica um pouquinho sobre o período de O que nadir. é o período de nadir? Fazemos a quimioterapia por volta do 7º, 8º dia, até o 15º dia. Se nós fizermos coleta de exames de sangue nesse período, vai estar tudo baixo. Hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias é a parte vermelha que leva o oxigênio para todas as nossas células, né? Então, o paciente, quando abaixa as hemácias, ele fica mais fadigado, mais cansado. Os leucócitos, a parte de imunidade, então esse paciente ele fica mais suscetível a outros tipos de infecções, gripes ou qualquer outro vírus que ele tiver contato. Então, que para mim é uma gripinha, para o nosso paciente que está nesse período de nadir, pode ser uma pneumonia, pode ter que ter uma internação, uma intervenção através de antibiótico endovenoso. Então, por isso, a importância de saber sobre esse período de nadir e os cuidados que esse paciente tem que ter nesse período, né? As Exatamente. plaquetas, baixa de plaquetas desse paciente pode provocar sangramento. Então, esse paciente, após quimioterapia, ele fica monitorizado. Nós temos que saber se ele está tendo febre, como que está a alimentação dele. Por quê? Porque qualquer alteração nesse período, nós temos que intervir. Às vezes até intervir com internação e medicação endovenosa Exatamente. e Eu quis voltar e falar um pouco mais a respeito do quadro neutropênico e dar uma importância maior, porque eu acho que isso é o principal sinal e eventualmente sintoma que a pessoa tem que ficar atenta quando está fazendo quimioterapia. Então, Sim. pessoal, se você tiver em especial próximo lá daqueles 7 a 10 dias da quimioterapia, e se tiver um quadro de febre, né? Então, temperatura maior que 37,8, procure o seu médico, porque não é normal, né? A Sim. gente tem que abordar e a gente tem que evitar que o mal maior aconteça. Então, eu fiz questão de voltar nesse assunto por causa da importância. É Sim. ímpar, né? Ele na verdade, um efeito adverso que ele é muito menos comum, né? Sim. Mas quando aparece, se complica muito mais. E Né? assim, aproveitando sobre o período de nadir,
Explicar um pouquinho sobre o porquê nós temos o intervalo das quimioterapia. É exatamente por conta desse período de nadir, porque o organismo ele precisa de um tempo, após o período de nadir, ele precisa de um tempo para se recuperar, para fazer novamente a quimioterapia. Então, às vezes, o Exatamente. paciente fala: Ah, mas eu queria acabar o tratamento mais rápido, por que tem que esperar 21 dias? É exatamente por esse motivo. O período de nadir, o nosso corpo, eles sentem, as nossas células saudáveis Sim, também são é, atingidas e elas precisam de um tempo para se recuperar, para poder receber novamente o quimioterápico. sim. Por isso que antes da quimioterapia é realizada novamente a coleta de exames de Exames. sangue, Olha, passa por consulta, o isso. médico verifica essa parte de exames e a parte física mesmo desse paciente, quais são as queixas, para liberar ou não esse paciente para quimioterapia. Porque dependendo da toxicidade que foi essa quimioterapia para esse paciente, às vezes nós temos que prolongar um pouquinho o Exato. intervalo, às vezes nós vamos intervir conforme É. a queixa do nosso Bruna, paciente. muito bem abordado. As pessoas chegam e tem lá, eu tenho que fazer a cada 21 dias. Não, você tem que fazer se você tiver condição para isso. Porque Sim. se eventualmente você fizer e não tiver com uma condição boa, isso vai te prejudicar Sim. horrores, não é? Aham. É necessário ciclar corretamente, mas nós Exatamente. precisamos ciclar com segurança. Então, não tem como nós fazermos ciclo sem esse paciente ter condições físicas e laboratoriais para receber o quimioterápico. Exato. Então, Bruna, nós falamos a respeito de alimentação. E para a gente até já ir finalizando um pouco, depois a gente fala sobre verdades e mitos, que é bem legal isso, né? A gente falou sobre alimentação os alimentos ditos saudáveis. Quais são os alimentos legais para você poder ter minimizar os efeitos adversos? E agora eu queria que você falasse um pouquinho a respeito daqueles alimentos que podem ter alguma reação, que podem intensificar esses efeitos adversos ou mesmo ter interação com os medicamentos. Alimentos com corante, doutor Neto, muito corante, não são alimentos, ideais nessa fase de tratamento. Industrializados, embutidos, a gordura, Gordura, né, muita exatamente. gordura também, prejudica o paciente, Isso. deixa esse paciente mais nauseado, intensifica a diarreia, né, então assim, são coisas que devem ser evitadas. Devido à mucosite, nós falamos um pouquinho também das frutas ácidas, então laranja, Sim, verdade. tangerina, essas frutas mais ácidas, limão, são frutas que tem paciente que fala: "Ai, mas eu adoro, Bruna", mas vamos avaliar. Tá tendo mucosite? Se tá tendo mucosite, nós temos que tirar do cardápio, porque as frutas ácidas, elas vão prejudicar ainda mais essa parte de mucosite, né. Então, assim, mesmo fazendo a laser terapia, indo à dentista para ela estar cuidando dessa parte da mucosite, se ficar ingerindo esse tipo de alimento, ela pode intensificar. Então, só para concluir isso, a gente sempre fala para os pacientes que o dia que você vier fazer a quimioterapia, é importante que você não coma muita gordura e venha hidratado. Obviamente, pessoal, aqui na clínica a gente tem uma dieta que a gente fornece para as pessoas, que é balanceada. A gente também tem, né, Bruno, disponibiliza frigobar para as pessoas que Sim, quiserem trazer aqui alguma sim. alimentação, ou mesmo micro-ondas, né? Então, Aham. é se manter assim, com aquilo chamada que a gente costuma dizer a dieta balanceada mesmo, porque você falou bem dos embutidos, né? É. E a gente sabe, né, Bruna, que O acho que que é proibido. acho que todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa Nós que sabemos o que fazer, o que faz mal, né, doutor Neto? exatamente. E é isso aí, pessoal. Então a hidratação, evitar alimento gorduroso, isso é basicamente isso. Mas aí agora a gente vai já caminhar um pouquinho para a reta final e vamos falar um pouquinho que é bem legal falar isso sobre verdades e mitos. Às vezes vai falar alguma coisa que a gente já falou aqui ao longo do Sim, nosso papo, mas mesmo assim é importante para poder solidificar as informações. Então, é, sobre aquela situação de que todos os pacientes experimentam o mesmo efeito colateral, né? A gente sabe que isso é um mito, né, isso é um Bruno? mito, é. Cada paciente, ele responde de maneira diferente,
né? Cada paciente tem a sua sensibilidade e a sua resposta ao receber o Como a gente já falou quimioterápico. aqui, explorou a Sim, respeito de alimentação, peso, sim, que é sim, individualizado de pessoa para sim. pessoa. Então, É uma pessoal, esse é coisa um muito mito. individual. Exatamente. Uma outra coisa é, toda vez que você faz quimioterapia, cai o cabelo? Não, Não, é um não, mito também, né? é um Tem mito. quimioterápicos que provocam queda Tem de cabelo quimioterápicos que provocam queda de cabelo. e outros não. Apesar que nós tivemos um caso, você lembra daquela paciente com doxorubicina e É, ela ficou com o cabelo verdade. até, É eu acho que incomum. até a quarta sessão quase, É né? incomum, Por mas isso que, acontece. então, por isso que é uma coisa que é individualizada, Individualizado, exatamente isso. né? E a respeito, ó, porque isso é muito comum, né? Não, eu vou fazer, eu tenho náusea e vômito, mas com certeza eu vou ter náusea e vômito, porque minha vizinha teve, com certeza eu vou ter isso. Não, isso também é Não, um mito, exato. né? Tem que ver E o tipo de quimioterápico, o sim, esquema de quimioterápico que sim. foi feito, E não é isso? outro detalhe importante, doutor Neto, que vale ressaltar, é que tem pacientes, por exemplo, que falam assim: nossa, na primeira sessão eu passei muito mal. Exatamente. Será que na segunda sessão eu Vai vou ser passar desse assim? jeito? Então, É, assim, não, cada sessão é uma sessão. diferente. Então, é diferente. Nós não temos que generalizar, Em né? especial, né, Bruna? A gente vê muito, por exemplo, isso em linfoma, que tem. Eles iniciam, na maior parte das vezes, tratamento muito ruim. Muito ruim. Outra tumor que também inicia muito mal o tratamento, às vezes, quando pega avançado, é tumor de ovário, né? Sim, Inicia muito mal, então muito, tem o primeira quimioterapia é extremamente pesada, e sim. quando volta para a segunda, tranquilo, Outro tira de letra, porque paciente. responde muito bem. Outro paciente, Aham. exatamente. Ou as semanas fizemos, acho que 2 ou 3 pacientes com linfoma seguido, e é aquela história. Certo? Não, eu já não estou mais inchado, eu perdi peso porque eu estava inchado, eu já não sinto Uhum. mais o que eu sentia. Quer dizer, a resposta da pessoa na primeira foi completamente diferente do que Sim, aconteceu nos outros sim, ciclos de quimioterapia, né? verdade. Isso a gente percebe na Sim. prática. E sobre aquela situação da quimioterapia sempre enfraquecer o sistema imunológico. É verdade ou mito? É um mito verdade? Exatamente. Eu ia falar isso. Mito Eu ia falar verdade. isso. A quimioterapia, pessoal, eu ia falar exatamente isso. A maior parte das quimioterapias enfraquece o sistema imunológico, então isso é verdade. Sim, Mas o que a gente tem que levar em consideração é que alguns quimioterápicos têm uma ação muito mais intensa do que do outros que quimioterápicos, outros, né? Então, exatamente. alguns vão te fazer ter um quadro de neutropenia leve, que não vai ter Sim, que não vai te expor aham, aquele prejuízo grande, e outros, muito pelo contrário, vão te trazer um quadro de neutropenia um pouco mais intensa. sim, Em especial se a gente fizer, né, Bruna, aqueles esquemas que, como a gente usa hoje, que são aquelas doses densas, por exemplo, que você sim, faz a cada 15 dias. Tanto que a gente tem que fazer aquelas injeçõezinhas, pessoal, que é o filgrastima, que é o fator isso, estimulador de colônia aham, granulócito. Não é, mas tem alguma coisa que eu posso fazer? Sim, a alimentação, mas infelizmente no caso tem que tomar aquelas sim, injeçõezinhas para aham, estimular o organismo a produzir glóbulos brancos, porque foi muito intenso. é Então, assim, intenso. eu acho que foi bem respondido e eu ia falar exatamente isso. É Que um é mito tipo verdade. mito verdade, exatamente. Né? Exatamente isso mesmo. E a gente falou um pouco a respeito de cardiopatia, de nefropatia, então Aham, aquela história de que a quimioterapia sempre causa dano nos órgãos. Isso é um mito, é um mas mito. eventualmente pode Pode causar dano. acontecer, sim. É, Por isso que o paciente ele deve ser acompanhado, né, doutor Neto? Ele deve exato. ser assistido de forma integral para diminuir ou zerar qualquer tipo de efeito no decorrer da vida desse paciente pós-tratamento, né? Tem uma outra situação que terminou a quimioterapia, os efeitos colaterais, os efeitos adversos, eles vão todos embora, desaparecem completamente. Mito verdade. É verdade. O Um síndrome mito Malpé, por verdade. exemplo, que é É. a As neuropatia neuropatias periférica, ela costuma periféricas, elas ficar. são complicadas. Exatamente. Tem pacientes que o caso fica irreversível. Tem pacientes nossos de tempo que Muito fala tempo. e ainda o pé, a pontinha do dedo do Não pé, a voltou ao pontinha do normal. dedo da mão formiga, É. sente um choquinho. Então, as neuropatias periféricas são algo que deixa
a sua marquinha. De maneira, para não falar que é 100%, mas de maneira geral, a maior parte não é todos os pacientes, exatamente. Então, assim, mas de maneira geral, a maior parte dos efeitos colaterais aparecem mesmo, sim, né? não, De 15, sim. 20 dias depois eles desaparecem, mas é bem isso mesmo. E pra gente finalizar, assim, sobre perda de peso. Toda vez que você faz quimioterapia, perde peso? Não. Tem pessoas que ganham peso, Ganham né, peso. Bruna? Tem pessoa que começa a reter líquido, né, doutor Neto? Então acaba tendo um inchaço natural que nós falamos durante a quimioterapia. Não, então... e tem pessoas que se alimentam um pouco melhor, né? Sim. Porque, por exemplo, diminui o volume do tumor e a pessoa passa a se alimentar naturalmente um pouco melhor. Aí é exatamente por isso que a gente tem que ficar pegando o peso da pessoa para poder fazer ajuste, né? Teve uma paciente nossa de tumor de mama e ela era super gordinha com tratamento quimioterápico. Ela perdeu peso por conta de qualidade de vida. De melhorar a alimentação. Isso é de tirar as coisas que prejudicam. Então, assim, perdeu peso sim, mas não foi por conta da quimioterapia. Lembrando sempre, eu falei sobre isso e tem que frisar que o déficit calórico durante a quimioterapia, ele não é indicado, né, doutor Neto? Então, por isso, a importância do acompanhamento nutricional, onde vai fazer uma dieta balanceada, respeitando o seu corpo, o corpo de cada paciente. Isso aí. Bruna, toda vez aqui que a gente termina, eu sempre deixo um espaço aberto para consideração final, porque às vezes a gente esquece de falar uma coisa ou outra. Então, assim, vou abrir para você, para a gente até finalizar a nossa conversa, que a gente nem vê passar, né? É tão bom, a gente nem vê passar. Eu falo tanto. Vai no embalo, não, a gente vai no embalo. Quando você fala com conhecimento e quando você fala do que você gosta, a gente tem muita coisa para passar para os outros, né? Então eu queria que você fizesse as suas considerações finais, assim, a respeito de alguma coisa que eventualmente ficou para trás. Não, eu gostaria de agradecer mesmo a participação mais uma vez. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, representar a clínica. Como eu falei, a oncologia, eu acho que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Olha, isso aí. Né? Então, o nosso trabalho com amor, com dedicação, ele dá a diferença na vida das pessoas, na vida dos nossos pacientes. Agradecendo a toda a nossa equipe, né, que não está aqui, mas nós fazemos parte de uma equipe. Tem né? muitas então, pessoas atrás da Bruna, do Neto, tem mais um monte de gente. Pessoas. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho. Eu que agradeço, Bruna. Nós estamos aqui, pessoal, gravando na véspera do carnaval, porque amanhã é sábado, é carnaval, mas o programa vai ao ar na hora certinho, tá? E nós estamos gravando, pessoal, em horário de atendimento da clínica. Vocês podem ver aqui, quem chegou até aqui com a gente, notou, a gente tá com o nosso cenário um pouco mais diferente, a gente abriu a persiana e lá embaixo a gente consegue ver, fica difícil de vocês verem, mas tem a clínica em funcionamento, tem paciente entrando e saindo lá embaixo. Nós estamos aqui como se fosse num mezanino, nosso estúdio é num mezanino. E então a gente, independente de ser carnaval ou não, a gente grava, mas nós estamos aí junto com você sempre, tá? Então, Bruna, obrigado, viu, de você estar aqui. Toda vez, ainda que a gente saiba, é sempre um desafio, né? Mas a gente vai acostumando, né? Não sei. Agradecer ao Gabriel, que voltou de férias e já chegou aí trabalhando duro com a gente. Estava lá em Gramado, depois vai contar pra gente como é que foi a viagem dele. E dizer para vocês que a semana que vem nós temos um tema muito legal, que é sobre câncer de esôfago e de estômago. E para conversar com a gente sobre isso, nós vamos estar junto com o Dr. Leandro Mrozinski, que é um cirurgião incrível, um dos melhores cirurgiões que eu já conheci na minha vida. Então ele vai ter muita coisa boa para falar aí, né, a semana que vem. E agradecer a vocês que chegaram com a gente até aqui. E dizer que a semana que vem tem mais, e continue seguindo as nossas redes sociais, tanto no Instagram da Oncoprime, também do Oncocast, e no nosso canal do YouTube, na Oncoprime, onde vai estar disponibilizado esse vídeo que a gente acabou de gravar agora. Um bom carnaval a todos, e a semana que vem a gente se encontra, tá? Muito obrigado. Obrigada.